Você considera o mercado de trabalho um local complexo? Você acha que tem sido difícil encontrar uma vaga? E se eu te falar que há 30 anos atrás era bem mais complexo do que é hoje? Bom, bem-vindos à minha coluna, A Nova Geração do RH, e hoje nós vamos falar sobre como conseguir um estágio nos anos 90, tá? Então eu vou fazer um contraponto entre o cenário atual, tá? E como era antigamente. Agora, antes de começarmos de fato, coloca aqui qual a principal dificuldade que você acredita que a galera viveu, ou até mesmo que você viveu, e também o que você está vivendo no momento, para a gente poder fazer esse contraponto e debater. E encaminha também esse vídeo para aquela pessoa que está no finalzinho da geração Z, porque eu tenho certeza que ela vai ficar nostálgica. Antes de mergulharmos no mercado dos anos 90, é importante a gente entender o cenário atual. E segundo uma pesquisa feita no começo desse ano pela Associação Brasileira de Estágios, apenas 5,8% dos estudantes estão estagiando, de uma esmagadora massa de 17 milhões de pessoas elegíveis para se colocarem no mercado de estágio. Isso se dá num período onde, claro, as pessoas precisam cada vez mais procurar meios criativos, com currículos criativos, ou até se inserir em atividades extracurriculares para poder se destacar frente às outras pessoas. Isso são tópicos de colunas anteriores minhas aqui na Exame Academy. Então, eu recomendo que você volte aqui também para você poder assistir e entender mais sobre o cenário atual e mergulhar dentro dessa perspectiva de destaque no mercado de trabalho. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que, comparado aos anos 90, hoje em dia, os processos seletivos eles são muito mais amigáveis e, de certa forma, eles proporcionam que você consiga olhar para vertentes nunca antes vistas. Que eu vou falar a seguir, mas como o LinkedIn, né, os futuros gestores, os futuros recrutadores. Então, existe um leque maior, tá? Não que a competitividade tenha mudado, a competitividade está lá no alto sempre, tá? Mas você tem mais oportunidade hoje em dia, sim, beleza? Mas vamos para essas oportunidades aqui. Hoje, antes de uma entrevista, você tem a capacidade, não só a capacidade, mas você deve olhar as redes sociais da empresa, olhar o site, olhar tudo que tem disponível, né? A company page do LinkedIn, você consegue olhar o seu futuro gestor lá dentro, recrutador no LinkedIn, interagir, mandar mensagem. Isso, nos anos 90, até abril de 1995, era mega, ultra, super complexo você achar um site minimamente estruturado. Olha que bizarro, 95. Estudantes da época sofriam bastante para poder entender mais sobre a empresa. Olha que chato, hoje em dia a gente fala tanto de transparência, de procurar empresas linkadas com seus valores. Antigamente não tinha isso. Você simplesmente conhecia as empresas ou porque era próximo, tá? Ou porque, conheço fulano de tal que trabalha lá e ele falou isso, isso, isso. Ou então você pegava um classificado no jornal. Outro ponto de virada é justamente a facilidade de comunicação. Hoje em dia você consegue entender até qual é o interesse daquele seu futuro gestor, recrutador, tá? Eu vi que essa pessoa ela vai participar do evento tal. E que interessante, eu quero entrar nessa empresa. Eu vou participar, eu vou me mostrar lá. Vou falar, vou conversar, vou criar um relacionamento, por aí vai. Beleza, Diego, mas afinal, como essa galera então conseguia estágio? Não sei se você chegou a viver isso com os seus familiares, mas antigamente era muito em voga os classificados. As empresas pagavam granas e mais granas para poderem aparecer lá nesses classificados. Então, se você quisesse aumentar as suas chances de conseguir um emprego, um estágio, valeria você comprar vários jornais de várias marcas distintas para poder ir lá. Vocês devem ter visto alguma série, isso vai. Ia pegando lá marca texto e era selecionando, isso aqui eu tenho que ligar, isso aqui eu tenho que mandar e-mail, isso aqui eu tenho que fazer isso aqui eu tenho que ir lá presencialmente, isso aqui eu tenho que imprimir vários currículos para ir lá entregar na mão, na porta. Então, os classificados eram a voga do momento ali. Ele estava no top do ranking para conseguir o seu estágio. Outro ponto de destaque é que se enviavam muitos currículos pelos correios. Não era nem pelo e-mail, tá? Não anexava, não. Então, os correios que enviavam como se fossem cartas de currículo. E banco de talentos, banco de currículo, era na mão. Antigamente, eles tinham aquelas pastas, né, que a gente puxava assim e tinha currículo para dar e vender. Bizarro, não existia nada de filtro, não. Você filtrava, era pelos papeizinhos assim que você colocava ali
ordem alfabética, essas coisas, mas não tinha, essa pessoa aqui é expert em oratória. Essa pessoa aqui tem Excel. Ih, esquece, não era assim. O processo de efetivação de um estagiário nos anos 90, ele também era bem distinto do momento atual, que a gente quer cada vez mais pessoas fora da curva, que sejam proativas, que chamem os problemas. Lá naquela época, dependendo da situação, era destaque a ser efetivado aquela pessoa que se comportava de uma maneira ok, assim, que não problematizava, que não criticava, que não levantava dúvidas e que sim vivia a famosa deixa a vida me levar, tá? Então, lembrando, que foi o que eu falei aqui, bem diferente do que os gestores, do que os recrutadores esperam para o momento atual. E para a gente fechar esse vídeo aqui, essa coluna com classe, eu vou te perguntar e vou fazer uma provocação. O que você preferiria, tá? Vivenciar, tá? Essa procura de estágio, de primeiro emprego nos anos 90 ou no momento atual? Mas se provoque, porque hoje em dia, cada vez mais pessoas que se expõem no TikTok, no YouTube, nas mídias, conseguem um destaque maior. Antigamente o low profile era mais ok, hoje em dia é cada vez mais high profile. São pontos de vista, tá? São coisas a se pensar, são coisas a levar em consideração. E eu queria muito ouvir a sua opinião sobre isso. No caso, ler, né? O que você pensa sobre isso? Faz sentido ou não? Você preferiria antes ou agora? O que você está achando sobre o momento atual? Vai ser importante demais receber esse seu feedback, ouvir o que você tem para falar aí e vamos debater, vamos discutir, tá? Obrigado por assistir até aqui. A gente fecha mais uma coluna da nova geração do RH e te vejo na próxima.